coração do interior de Minas Gerais, em uma pequena cidade cercada por montanhas silenciosas e estradas de terra vermelha, vivia Helena Duarte, uma jovem de olhar profundo e passos firmes. Ela trabalhava como enfermeira no pequeno hospital da cidade, sempre dedicada, sempre presente. Todos a conheciam como alguém que carregava ternura no toque e força na postura. Mas por trás daquele sorriso calmo, existiam memórias que ela tentava enterrar todos os dias. Helena havia se mudado para aquela cidade há 3 anos, escapando de algo que ninguém sabia ao certo. Alguns diziam que era um amor perdido, outros que ela estava fugindo de alguém perigoso. Ela nunca confirmou, nunca negou, apenas seguia vivendo. Com o tempo, ela se aproximou de Caio, um jovem mecânico local, gentil, carismático, com um sorriso fácil. Ele parecia ser o porto seguro que Helena há muito não tinha. Os dois criaram um laço quase natural, como se já se pertencessem antes mesmo de se conhecerem. Mas Helena nunca contava tudo. Seu passado era um território que ela mantinha oculto, guardado por muros altos e inabaláveis. Até o dia em que alguém novo chegou à cidade. Um homem de terno cinza, sotaque carregado e olhar que varria tudo ao redor como quem procura algo ou alguém. Apresentou-se como Maurício Vasconcelos, empresário, pesquisando oportunidades na região. Parecia educado, gentil, respeitoso. Mas quando seus olhos cruzaram os de Helena pela primeira vez, o mundo dela parou. Ela reconheceu aquele olhar. Ele também. Foi como se um silêncio pesado caísse sobre ela. Uma lembrança que ela havia enterrado retornava, ameaçando rasgar tudo que Helena havia reconstruído. A respiração dela falhou, o coração apertou, um tremor leve percorreu sua espinha. Caio percebeu. "Está tudo bem, Helena?" Ele perguntou, tocando suavemente seu braço. Ela assentiu. "Sim, só me deu um arrepio." Mas por dentro, Helena sabia. Seu passado tinha finalmente encontrado seu rastro. E a sobrevivência, agora, seria novamente sua única arma. A cidade parecia a mesma, mas tudo havia mudado para Helena. Cada passo que dava agora carregava o peso da presença de Maurício. Ele estava sempre por perto, na padaria, na praça, até no hospital, onde aparecia com desculpas educadas, doações, parcerias, supostos projetos sociais. Mas Helena sabia. Ele não estava ali por negócios. Ele estava ali por ela. Maurício era alguém do passado que ela nunca pensou reencontrar. Um homem que anos antes havia sido seu noivo e também o responsável por destruir tudo o que ela amava. E mais do que isso, alguém que a colocou em perigo, envolvido com pessoas que Helena preferia jamais lembrar. O motivo da fuga, o motivo do medo. Só que agora, ali, Helena não estava mais sozinha. E isso a colocava em risco. E colocava Caio também. Numa tarde abafada, Caio e Helena caminhavam pela feira da cidade. O cheiro de queijo fresco, goiabada e café recém-moído preenchia o ar. Mas o clima leve se quebrou quando Maurício apareceu atrás deles. "Helena, faz tempo", disse ele com um sorriso que não alcançava os olhos. Caio se virou confuso. "Vocês se conhecem?" Helena sentiu a garganta fechar. "Conhecemos", respondeu Maurício, antes que ela pudesse falar. "Estivemos noivos, antes dela desaparecer." A frase soou como uma acusação, como uma ameaça. Caio olhou para Helena esperando explicações, mas ela apenas disse: "Depois conversamos." Maurício se inclinou lentamente para perto dela, falando baixo o suficiente para que só ela ouvisse. "Você não deveria ter fugido. Sabe que eles nunca esqueceriam. Sabe o que eu vim buscar." Helena sentiu um gelo subir pela espinha. Eles. Aqueles que ele servia.
ainda estavam atrás dela. Nos dias seguintes, pequenos sinais começaram a aparecer. Um carro desconhecido estacionado perto de sua casa à noite, uma ligação silenciosa às 2 da manhã, uma carta sem remetente deixada em sua porta. Nós lembramos. Helena sabia. Não era só sobre ela agora. Era sobre proteger Caio, proteger a nova vida que construiu. E para isso, ela teria que enfrentar tudo aquilo que passou anos tentando esquecer. As semanas seguintes foram um jogo silencioso de perseguição. Maurício observava, se aproximava, recuava. Ele parecia saborear o medo que tentava despertar em Helena, mas algo nele estava diferente. Seu olhar estava mais desesperado, mais pressionado, como se ele também estivesse sendo caçado por algo maior. Numa noite de chuva intensa, o hospital ficou sem energia por alguns minutos. Quando as luzes voltaram, Helena estava sozinha na sala de medicação. Ou, pelo menos, achava que estava. Ao se virar, encontrou Maurício à porta, encharcado, respiração acelerada. "Não vim te ameaçar", disse ele com a voz trêmula. "Precisamos conversar, agora." Helena recuou um passo, instintivamente buscando algo para se defender. "Não chegue perto de mim." "Helena, escuta!" Ele ergueu as mãos, como quem se rende. "Eles descobriram que você está viva. E se encontraram você, vão..." Sua voz falhou. "Eles vão me matar também. Eu preciso de você." A ironia cortava o ar como faca. O homem que a traiu pedindo sua ajuda para sobreviver. Helena apertou os dentes. "Você não sente vergonha? Depois de tudo que fez? Eu perdi tudo por sua culpa. Minha família. Minha vida." Maurício não negou. Baixou a cabeça. "Eu sei, e paguei caro, mas agora eles querem algo que você tem. Algo que talvez nem saiba que tem." Helena sentiu o coração acelerar. "O quê?" "A prova." Ele respirou fundo. "Aquela noite, quando tudo acabou, você levou um pendrive junto com seus documentos. Um que pode destruir todos eles. Os nomes, as operações, as conexões. Esteve com você o tempo todo." Helena ficou imóvel. O pendrive, guardado numa caixa que ela nunca teve coragem de abrir desde que fugiu. Maurício continuou. "Eles sabem que está aqui e vão vir, não só por você, mas por quem você ama." Naquele momento, a porta foi arrombada com um estrondo. Homens encapuzados, armas. O hospital mergulhou em caos. Maurício a puxou pelo braço. "Corre!" E Helena correu. Mas não por Maurício, por Caio. Ela sabia que agora, se quisesse sobreviver, não poderia mais fugir. Teria que encarar e lutar. A madrugada caiu sobre a cidade como um cobertor pesado, abafando sons, escondendo passos. Helena e Maurício correram até a antiga casa onde ela vivia. Uma pequena construção simples de madeira azul desbotada. A chuva continuava, batendo forte no telhado. Mas o que pesava não era a tempestade do lado de fora, era a que crescia dentro dela. Helena abriu a gaveta da cômoda, as mãos tremendo. Ela puxou uma pequena caixa de metal amassada. Dentro, escondido sob algumas cartas antigas, estava o pendrive. Preto, simples, silencioso, mas carregado de segredos capazes de destruir homens poderosos. Maurício o encarou como se fosse ouro. "Você realmente ainda tinha?" "Cala a boca!" Helena respondeu com frieza. "Isso nunca foi sobre você." Ela tinha uma escolha a fazer: continuar fugindo ou enfrentar. E, pela primeira vez, ela sabia qual era a resposta. "Eu vou entregar isso para a Polícia Federal", disse Helena. Maurício riu, cansado. "Você acha que eles não estão dentro disso também? Esse arquivo incrimina políticos, empresários, fornecedores internacionais. Não é simples.
Não existe caminho seguro. Helena olhou para ele com um misto de ódio e lucidez. Então eu vou encontrar um caminho inseguro, mas eu vou acabar com isso. Nesse momento, ouviram passos do lado de fora. Um carro parou. Portas bateram. Eles nos seguiram, murmurou Maurício. Sem pensar, Helena saiu pela porta dos fundos, correndo pela lama, o pendrive preso na palma da mão. Ela só pensava em uma coisa: Caio. Ele estava em perigo. Se estavam atrás dela, iriam atrás dele também. Ao chegar correndo na oficina, ela o encontrou desmontando um motor, preocupado com sua ausência. A expressão dele mudou ao vê-la ensopada, desesperada. Helena, o que aconteceu? Quem são aqueles homens? E aquele cara, o Maurício? Helena respirou fundo, pela primeira vez pronta para dizer tudo. Caio, eu fugi de uma organização criminosa. Maurício fazia parte deles. E eu também fui usada. Eu vi coisas que podem destruir muita gente poderosa. Eu fugi. Eles querem me silenciar desde então. Caio não recuou. Não afastou a mão. Não julgou. Ele apenas disse: então, vamos lutar. Juntos. Uma frase simples, mas que foi suficiente para quebrar o gelo que Helena carregava há anos. Maurício entrou logo depois, ofegante, e pela primeira vez, Caio e ele se olharam não como rivais, mas como homens que seriam caçados. Helena encarou os dois. A partir de agora, ou sobrevivemos juntos, ou morremos separados. E naquele instante, ela deixou de ser a mulher que fugia e se tornou a mulher que enfrentaria. A noite parecia mais escura do que qualquer outra que já tivesse caído sobre a pequena cidade mineira. As ruas estavam vazias, as luzes piscando, e o vento carregava uma estranha sensação de ameaça. Helena, Caio e Maurício haviam se escondido na antiga pedreira abandonada nos arredores da cidade. Um lugar vasto, com rochas íngremes e cavernas úmidas, onde a chuva ecoava como passos de gigantes. Caio ajustava uma lanterna e um pedaço de metal improvisado como arma. Maurício observava o horizonte com atenção, nervoso. Helena segurava o pendrive com força, como se fosse sua última âncora. Eles estão vindo, disse Maurício, a voz baixa, quase um sussurro. Não vão negociar. Helena encarou-o. Não preciso que negociem, eu só preciso acabar com isso. Os faróis surgiram primeiro. Depois, passos. 5 homens armados caminharam para dentro da pedreira, liderados por Otávio Rocha, um homem de expressão fria, terno escuro, postura calculada. Um dos chefes. Aquele cujo nome Helena lembrava desde o terror daquela noite que mudou sua vida. Otávio Duarte. Ele falou como quem comenta o tempo. Você nos deu trabalho, mas agora acabou. Caio deu um passo à frente, mas Helena colocou a mão em seu peito, impedindo-o. Você matou minha família. A voz dela era firme, sem tremor. Me usou, me ameaçou, destruiu tudo que eu era e achou que eu ia viver com medo para sempre. Otávio sorriu, não com humor, mas com arrogância. Pessoas como você não decidem seus destinos. Foi então que Helena respirou fundo, como se puxasse toda a força de todos os anos que tentou sobreviver e jogou o pendrive ao chão, com força, quebrando-o em pedaços na pedra. Os homens se entreolharam confusos. Você acha que isso muda alguma coisa? Otávio riu. Helena sorriu pela primeira vez naquela noite. Eu já enviei os arquivos para jornalistas, para ativistas, para pessoas que não têm medo de vocês. Ela olhou diretamente nos olhos dele. Você não controla mais nada. Por um instante, um único segundo, Otávio perdeu o controle da expressão.
E foi nesse instante que Caio atacou. A luta foi rápida, brutal, instintiva. A chuva, o barro, o sangue. Maurício segurava 2 homens enquanto Caio enfrentava outro. Helena correu, desviando de golpes, pegando uma barra de ferro caída. Otávio tentava fugir, mas Helena o alcançou. E ali, diante da escuridão da pedreira, do passado que a assombrava e do futuro que finalmente se abria, ela não hesitou. Agora eu decido quem eu sou! E atacou. A chuva lavou o som, mas não a verdade. Nada seria como antes. A chuva havia cessado ao amanhecer, mas o chão da pedreira ainda estava molhado, marcado por rastros de luta e silêncio. O corpo de Otávio jazia imóvel entre as pedras, e os outros homens haviam fugido ou sido subjugados. O eco do conflito parecia suspenso no ar, como se a própria terra esperasse o próximo movimento. Helena respirava profundamente, as mãos trêmulas, não de medo, mas de libertação. Durante anos, a sombra daqueles homens a havia perseguido. Agora essa sombra finalmente se dissipava. Caio se aproximou devagar, com um corte na sobrancelha, a respiração ofegante, mas vivo. Ele pousou a mão sobre o ombro dela. Acabou, disse na voz simples, firme. Mas Helena sabia, não havia apenas acabado. Algo novo estava começando. Maurício, por sua vez, estava sentado em uma rocha próxima, olhando para o vazio. A chuva lavara seu rosto, mas não sua culpa. Eu nunca pensei que chegaria a isso, murmurou ele, a voz quebrada. Eu só queria sobreviver. Helena se ajoelhou à frente dele, olhando-o nos olhos. Você sobreviveu porque eu sobrevivi. Mas não se engane, Maurício. Seus pecados ainda pertencem a você. Ele engoliu seco, entendendo. Não haveria absolvição, apenas consequência. Nos dias que se seguiram, o escândalo explodiu na mídia nacional. Os arquivos enviados por Helena foram publicados por jornalistas independentes e organizações internacionais. Nomes de políticos, empresários, policiais e secretários de governo estavam envolvidos. A teia inteira se desmoronou. Alguns foram presos, outros desapareceram, outros caíram em silêncio forçado. A cidade de Minas tornou-se palco de cochichos, rumores, olhares. Todos sabiam que Helena estava no centro da tempestade, mas ninguém ousava questionar. Havia algo nela agora, algo que brilhava e queimava ao mesmo tempo. Ela havia vencido o próprio destino. Maurício deixou a cidade sem se despedir, talvez tentando recomeçar, ou talvez apenas fugindo de si mesmo. Caio permaneceu ao lado de Helena, não como salvador, não como herói, mas como alguém que escolheu ficar. Helena não voltou a ser a mesma, não queria, não precisava. Ela caminhava onde antes temia, falava onde antes se calava, vivia onde antes apenas sobrevivia. A mulher que fugiu havia morrido na pedreira. A que permaneceu agora era forjada em verdade e ferro. Meses depois, o inverno chegou suavemente à pequena cidade. As montanhas continuavam as mesmas. O vento ainda carregava cheiro de terra úmida e café torrado. Mas Helena não era apenas parte da cidade. Ela era agora uma história contada em silêncio, em respeito. No hospital, ela continuava atendendo pacientes, agora com um brilho mais sereno nos olhos. Não um brilho de quem esqueceu, mas de quem superou. Certa tarde, enquanto arrumava plantas no quintal, Caio se aproximou, segurando 2 xícaras de café. Você pensava que um dia ia viver em paz? Perguntou ele, sorrindo de leve. Helena respirou fundo, olhando o horizonte dourado pela luz do sol. Não assim, respondeu. Mas talvez a paz não seja a ausência de dor. Talvez seja saber que a dor não manda mais em mim. Caio assentiu, compreendendo com o coração e não com palavras. E agora, o que você vai fazer? Helena olhou para suas mãos. Não estavam mais tremendo. Agora eu vivo.
Ela caminhou até o pequeno muro de pedra, observando as montanhas que um dia a esconderam e que agora apenas a acolhiam. No rádio da cidade, uma locutora comentava as consequências do grande escândalo político, investigações, prisões, renúncias. A voz era distante, quase um eco. Helena sorriu. Ela não precisava que o mundo soubesse o que fez. Ela precisava apenas saber que reclamou sua vida de volta. E isso ela fez, com coragem, com dor, com fogo e, principalmente, com vingança.